Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando o episódio 0, isso mesmo, episódio 0 do podcast Papo de Escada. Meu nome é Rogério, carinhosamente conhecido por 90% dos meus amigos como Roger, né? E não tô sozinho, tô aqui com o meu grande amigo Wesley. Boa sorte. Valeu, hein? Boa sorte pra gente. Boa Episódio sorte. 0. O que é o Papo de Escada? Essa é a pergunta que talvez muitos de vocês possam estar fazendo. É uma ideia, basicamente, que a gente teve de criar um podcast, um espaço para bater papo com os nossos amigos e que acabou ganhando uma proporção, um tamanho bem bacana dentro das nossas expectativas, que inclusive nos trouxe a possibilidade de não estarmos sozinhos nessas conversas que a gente vai promover por aqui. A gente está hoje diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo e antes de começar esse episódio 0, eu queria apresentar nossos patrocinadores, que não são poucos, graças a Deus, para o nosso primeiro episódio. Primeiro deles, Estúdio Gucci. Isso. Estúdio para completar 40 anos, especializado em modelagem. Então, se você teve sua infância nos anos 80, 90, certamente você brincou ou teve contato com alguma coisa produzida no Estúdio Gucci. Todo tipo de modelagem artística, 3D. O Wesley pode até falar melhor desse tipo de área, que é a área que ele domina com bastante propriedade. Inclusive, o nosso membro aqui, nosso terceiro elemento, Faustão, foi produzido diretamente lá dos estúdios Gucci. Quem mais está com a gente, Wesley? A XPTO Marketing Digital, que cuida de redes sociais, engajamento, enfim, tudo isso aí. Tem mais um. Gluck Seguros, especializada em planos de saúde. Então, se você estiver pensando em cotar qualquer tipo de plano de saúde para sua empresa, plano individual para você, para a família, para os seus funcionários, entre em contato com a Gluck Seguros. A equipe do Lucas vai estar lá à disposição para te atender. Atendimento personalizado, ele faz questão sempre de frisar isso e é um grande parceiro que está com a gente também nesses primeiros episódios. E também é a Credo Que Delícia, que é um sex shop online. Vai ter algumas novidades ainda lá, mas vamos embora aí que vamos esperar acontecer para depois falar melhor deles. Legal. Para a gente começar essa conversa aqui, vou te fazer uma pergunta até certo ponto retórica. O que é o Papo de Escada? Como surgiu? Como se você não tivesse feito isso, se a gente não tivesse criado junto. Queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa nossa ideia, enfim, como a gente chegou até aqui, o que nos trouxe até esse conceito novo aí. Esse momento aqui, né? Esse momento. Foi desde a época da faculdade. Eu e o Roger, a gente sempre foi... Acho que da nossa turma, a gente era o que tinha mais facilidade de, nas conversas, ter algum improviso meio sarcástico, né? Então, o pessoal da nossa turma, lembra? Gostava muito, assim. Tanto que o Papo de Escada, ele é referente também às conversas que a gente tinha na escada do prédio que a gente fazia, né? No Mackenzie ali. Mas a gente pode voltar nesse assunto depois, porque esse não foi o primeiro nome, né? E tem um que não é bom a gente falar, né? Que é o que a gente guarda lá de segredinho. Mas esse aí não pode falar. Tem nomes que a gente teve de ideia, mas que não faria tanto sentido quanto faz o Papo de Escada, né? Mas aí, depois da faculdade, eu me formei em 2005. O Roger, você depois. Mas aí... mas fala por que a gente está dando risada. Então. Porque é o seguinte... Todo mundo se formou... Era 4 anos o período da faculdade? Uhum. Eu demorei um pouquinho mais. Né? Na verdade, eu tinha o sonho de fazer medicina. E eu consegui realizar o sonho de fazer medicina, pelo menos no tempo do curso, né? 7 anos. A parte ruim de estudar medicina eu fiquei. A parte boa, que é a cocaína, não peguei. Não aproveitei. Brincadeira, meus amigos médicos. A cocaína não faz parte do dia de vocês. Tô zoando. Mas demorei um pouquinho mais, peguei DP, enfim, trabalhava pra caramba, que nem um condenado no banco, então não consegui me formar no tempo de todo mundo. E aí por isso que a gente brinca com isso, né? Que vocês se formaram lá pra 2005. Foi 2005. A gente entrou em julho de 2001, né? Sim. E depois foi até 2005. E depois da faculdade, acho que por eu trabalhar com essa coisa de escultura, eu era talvez uma pessoa mais em destaque lá, porque eu fazia uma coisa que era muito diferente. Então, virei referência, porque ninguém tinha outra referência para pegar. Alguém para pegar e fazer essas coisas. Então eu fiz trabalho com... Teve o Gabriel, que era... Gabriel, acho que é Andrade, o sobrenome dele.
Ele tá, acho que em Londres, um negócio assim. Fiz trabalho com ele. Bacei. Então, o Bacei foi justamente, acho que um dos elos aí. Eu até tinha falado com ele pra gente fazer esse podcast com ele, mas acho que nesse caminho tá melhor mesmo de apresentar primeiro o podcast. Mas ele trabalhou na Devassa. E na Devassa ele precisou fazer uma campanha promocional. E aí ele me chamou, que foi na época Itubaína. Né? Nós fizemos as garrafinhas, uma produção lá, de garrafinha pequenininha, miniatura. E ele, em uma dos almoços, ele falou, nossa, se naquela época da faculdade tivesse a facilidade de hoje de YouTube e tudo, você e o Roger tinham arrebentado. Falou. E falou que Hermes e Renato era muito bom, e vocês tinham toda a condição de estar no nível deles. Ele falou assim... Ô, louco. Aí depois... aí acho que teve mais alguma pessoa que também, quando eu me encontrei, falou a mesma coisa. Aí isso ficou na minha cabeça. Só que aí esse último ano eu estava consumindo muito podcast. Fiquei pensando, nossa, se tivesse só um podcast também, naquela época já tinha rolado bem, né? Aí foi quando eu mandei uma mensagem para você. Eu falei, puta, Roger, eu tava pensando aqui, mas não tinha pretensão nenhuma de fazer. Foi só conversar mesmo, assim. Que eu e o Roger, você e o Lucas, nós permanecemos muito próximos ainda, né? Assim, tudo bem que a localização das casas, assim, a minha tá mais próxima do Lucas e você mais distante, foi isso que afastou. Mas, por exemplo, a gente, toda vez que se encontra, parece que não... Parece que tá normal, né? Parece que não teve uma distância, assim, uma distância. Eu não sei se é porque você começou a ficar meio famosinho, você se distanciou da gente. Famosinho onde? Tô brincando. No mercado imobiliário, pô. Aí em uma dessas conversas eu mandei pro Roger, o Roger visualizou, não sei se estava na correria do trabalho, você não respondeu nada. Caguei. Você cagou pra mim. Foi tipo... Depois a gente vai tocar no outro, no Mussa. Foi tipo uma cagada. Foi tipo o Marcelo Mussa com a gente, com outro amigo. Aliás, Marcelo Mussa, mancada. Você cagou pra gente, mas beleza. Era pra estar aqui, né? Era. Mas tudo bem. Na cadeira dele também já tiramos. Cadê lá? Então... Aí, o dia que ele vier, ela vai estar aqui. Mas vai estar com um pino. Vai. Deixa ele. Recado dado, Marcelo. Vai sair, quando eu levantar, vai ser a cadeira junto. Aí eu perguntei de novo. Não, você respondeu à noite. Nossa, que legal. Aí, não, você não respondeu. Aí eu mandei uma interrogação e aí você pegou e falou, cara, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, credo, que delícia. Mas você lembra o que aconteceu depois que eu te mandei a mensagem? Que você não respondeu. Você devia estar ocupado, mas depois você não respondeu à noite. Não, provavelmente, mas assim... Isso, no fim das contas, hoje... A gente estando aqui, sentado, conversando, dá para entender o quanto faz sentido, né, promover essas conversas e tudo que a gente está projetando para esse nosso podcast. Mas, na hora, assim, não pensei, não atinei muitas ideias, fui realmente dar um pouco mais de atenção isso à noite. Aí eu perguntei de novo para você e a gente foi conversar sobre isso. Né? Aí a gente fez o grupo, chamou o Mussa... Não, mas isso... Não. Isso foram dias depois? Não, isso aqui foi esse ano, pô. Foi no final desse ano agora. No começo, a gente só conversou. Aí você não respondeu. Eu falei, ei, Roger, tal. Aí você, caramba, que legal. É mesmo, né? Aí você... Mas antes você tinha ficado em silêncio. Então, quando eu perguntei, eu falei, e aí, tocou alguma coisa? Você estava bloqueado. A mensagem de São Paulo para Osasco não tinha chegado ainda, né? Pode ser. Aí... Aliás, Rogério Lins, vem aqui para rebater. Esse cara faz bullying com Osasco. Prefeito de Osasco, eu quero aqui no próximo episódio para defender a cidade de Progresso. Tomara, né? Vai ter trabalho, hein, prefeito? Então, aí quando eu te perguntei, aí você ficou assim, nossa, seria legal, tal, caramba, ficou empolgado. E eu falei, você estava em silêncio porque você está meio reprimido, né? Eu falei, você está no seu mercado hoje, que você está atuante, você não tem como colocar para fora o seu lado criativo, né? É isso, né? É um pouco disso, né? É que é um mercado muito... mais negócio, formal, né? Mais formal. Tudo, assim, tem começo, meio e fim. Não existe... A criatividade no que eu faço hoje, e depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, mas ela é em função do negócio, em função de arrumar caminhos para viabilizar, fazer com que as coisas aconteçam. Não é criatividade cômica, não é criatividade para...
Não que no dia a dia não seja. Quem trabalha comigo, eu tô o tempo inteiro fazendo resenha, Sim. dando risada e tal. Mas a criatividade ela acaba sendo canalizada para uma outra forma, né? Pra gente poder fazer então, mas você é totalmente cômico, né? Essa que é a diferença. Porque aí quando eu falei para você, nossa, dava para fazer isso, tal. E eu percebi, você se empolgou no momento, só que você depois meio que deixou de lado. Não sei se foi correria. Também tem uma coisa de... Você tá na fase justamente que a gente conversou de transição, né? Uhum. Então, eu até entendo que também não era... Tinha 500 coisas realmente que para quem tem família, em casa, tudo, você tem que resolver antes de colocar um negócio de um podcast na frente, né? Uhum. Aí... Esse assunto foi esfriando até a Aline, você tem culpa disso aí, viu? Porque ela foi lá e chamou pra ir no aniversário, né? No seu aniversário. É verdade. Ela chamou, aí só tava... Na ocasião, ela explicou que só tava seus familiares, estava só eu e o Lucas. Aí eu falei, putz, então vou tocar no assunto de novo lá. Uhum. Porque eu tô naquela fase de, tipo, para de falar e faz, né? Então, aí eu virei essa chave. Aí foi quando eu perguntei pra você lá, e aí, o podcast vai rolar? Aí você falou, vai. Só que, tipo, foi vai assim, vai, e aí? Vou ver e te falo. Foi mais ou menos um negócio assim. Eu falei, eu vou tocar de novo nesse assunto depois. Porque isso aí já tava com uma pulga atrás da orelha há um tempão já. Aí, quando você acompanhou a gente na porta, eu perguntei de novo pra você, Roger, tô te perguntando de verdade, é sério. Você tá ou não tá no negócio? Você quer ou não quer? Aí você falou, não, quero. Eu falei, então tá bom. Então vai, eu vou atrás. Aí no outro dia eu já tinha montado o grupo e já tinha mandado um monte de coisa, né? Uhum, foi. Porque assim, na hora que você falou, vai, eu precisava de uma confirmação, assim, de que ia pra frente mesmo. Aí o negócio foi muito rápido, né? Foi. Não, do que a gente decidiu mesmo e até agora aqui foi tudo muito rápido. Meu aniversário foi 19 de janeiro, entendeu? Então... Hoje que dia que é? Não pode falar o não dia. Não pode falar o dia, né? Porque... Mas foi muito rápido e a gente decidiu algumas coisas, né? Antes de tudo, a gente não tinha... a gente só queria viabilizar do jeito com o menor custo possível, porque isso aqui é muito mais começou como uma coisa mais de... Quase uma terapia ali, um bate-papo, uma conversa... para a gente reunir, e a gente gosta de conversar com as pessoas e conhecer, né? Todo mundo tem sua história para contar, acho que é legal, a gente sempre teve muito interesse nisso, mas aí a coisa foi... Você falou uma coisa que foi muito marcante para mim também, que você falou assim, a gente está numa idade, vamos dizer assim, numa fase da vida que a gente não dá para fazer mais qualquer coisa. Isso ficou na minha cabeça quando você falou isso. Porque, você lembra? A ideia era pegar uma câmera, fazer lá e colocar e chamar o pessoal da faculdade. Eu sempre pensei nisso. Toda vez que a gente se encontrou, a gente se conhece há 22 anos, vai fazer 23 agora, né? Não, 21 vai fazer 22. De amizade. Pô, é um tempo que... Se as amizades elas superam 5, 6 anos, é que elas realmente tendem a durar para sempre, né? E com a gente sempre foi assim. E quando a gente se encontrava... Pô, você tem falado com alguém da faculdade? Pô, esses dias encontrei não sei quem. Vi não sei quem no shopping. Você viu no Instagram que fulano tá em tal lugar. Pô, fulano mora fora do Brasil, tava aqui. E a gente não consegue se encontrar, a gente não consegue saber o que essas pessoas estão fazendo. Porque do tempo que vocês se formaram, vocês que fizeram o curso regular, não o curso com extensão que eu fiz, já estou fazendo 18 anos de formato. Cara, é muito tempo. Então, em 18 anos, muita gente construiu carreiras incríveis que se formaram com a gente. A gente vê em LinkedIn... mas só vê o seu filho, olha o tamanho dele. Meu filho tem 14 anos. Então, assim, muita coisa na vida de todo mundo mudou. E eu morro de curiosidade de saber o que essas pessoas estão fazendo. E aí que eu comecei a falar, poxa, a gente não vai conseguir reunir todo mundo. Tem gente que mora em lugares diferentes, tem gente que está em momentos de vida diferentes, tem gente que não quer. Falei, pô, por que a gente, ao invés de chamar e ficar vamos fazer o encontrão dos formandos 2005? Por que a gente não pega e faz conversas individuais com essas pessoas? O pessoal da faculdade. O pessoal da faculdade, para tentar entender o momento de cada um, e aí sim a gente vai ter papos interessantes. E aí que surgiu um pouco desse caminho do podcast que nos trouxe até aqui. Foi. É óbvio que a gente queria uma turma de 120 pessoas. Eu já estava considerando, sei lá, de 120 conversar com umas 40. Tá. E a gente ainda quer,
E dessas, assim, já jogando lá para baixo a quantidade de gente para entrevistar, mas você lembra, começou só como conversa, a gente falou, putz, se dessa conversa um descobrir o que o outro está fazendo e rolar algum contato de, sei lá, negócios ou o que seja, a gente se lembra, a gente falou, puta, já vai ter valido a pena, não é? Só de aproximar as pessoas e ver que conseguiu fazer essa ponte, né? Uhum. Aí, depois disso, a gente começou a ir atrás, começou a ver estúdio e tal. E você lembra, esse estúdio aqui foi você... Logo de cara falou, esse aqui. Aí eu falei, vamos ver outros, tal. Aí a gente... na hora que começou a pegar pra rolar mesmo, meio que o lema que a gente decidiu foi, vamos simplificar. Então, já achou o lugar? Então é esse, ponto. A logo, o nome e tal... Foi muito rápido, né? A gente escolheu um nome, também teve isso, né? Que a gente escolheu um nome que em 2 meses antes estava tudo bem. E agora na hora da ação, alguém pegou. Alguém teve foi a mesma muito ideia. E foi até melhor, né? No fim foi, porque a gente meio que deu significado pro nome, né? Porque acabou que o Papo de Escada porque a gente se encontrava e conversava na escada. Na escada do 19. Na escadaria do prédio 19, do Mackenzie. E escada, no fim das contas, tem uma questão, né? De degrau, de trajetória. Porque ninguém tem a vida linear e um caminho, um mar de rosas. Todo mundo tem algum momento em que vai precisar ali subir degraus, e aí virou uma conversa de trajetórias. Então, o que a gente quer conhecer? A gente quer conhecer gente de tudo que é lugar. Ciências, da parte de tecnologia... saúde. Arte, saúde, tudo que não faz parte da nossa bolha do dia a dia. Você no seu mundo, da parte de modelagem e tal, e eu no mercado imobiliário, que é um mercado que não tem diretamente vínculo com a publicidade, mas onde eu fui parar e onde eu vou seguir até os meus últimos dias aí de trabalho. Então, acabou que a gente teve essa ideia e a gente vai conseguir, com esse espaço, furar essas bolhas. A gente já tem gente querendo participar, a gente já tem gente confirmada para os próximos episódios que tem vidas, que tem universos de atuação completamente diferentes do nosso. E isso, no fim das contas, acho que é o mais fascinante desse universo de podcast, né? É conhecer histórias, carreiras, dar risada, bater papo, enfim, é usar esse espaço aqui realmente não tem papel, não tem roteiro, não tem script nenhum. É deixar a conversa fluir. Acho que tem um ponto de início ali, geralmente vai ser alguma coisa relacionado, eu acredito que muito pela profissão mesmo, né? Uhum. Mas não deixar engessado nisso, acho que é um ponto de start ali e vai embora a conversa. Essa coisa do nome de Papo de Escada, acho que também é legal porque nos ambientes corporativos geralmente também tem a escada de emergência, o pessoal vai lá para fumar e conversa ali, uma coisa mais informal também. Então ele começou... A questão do nome, a gente até deixar talvez um pouco mais engessado para o Mackenzie, mas você lembra que também foi o assunto? Falou, deixem aberto, porque vai que vão outras pessoas e não vamos deixar amarrado o negócio. Tipo, deixa o negócio assim, dá asa para ele e vamos ver se ele voa. E pronto. Foi isso. Então, e já começou, porque os próximos convidados não tem tudo um bem diferente do outro, né? Quando a gente fez são 120 pessoas. Dessas a gente acha que consegue chegar numas 40. Tem que ver de quem dessas 40 quer também, né? Quer também. Quer estar aqui. Então, o próprio funil vai se apertando, né? E aí chega uma hora também que a gente precisa ter outro tipo de convidado, ter outra gente para outro tipo de segmento, de atuação para poder estar aqui. Então... A gente já tem várias e várias confirmações. A gente tem agenda para, acho que já uns 2 meses, né? Já tem 2 meses. E, vai ter mas muita gente 2 meses bacana. que a gente conversou, porque tem uma lista, mas acho que tem umas 25 pessoas ainda. Uhum. Mas confirmado já tem 2 meses, né? E o pessoal fica com receio, né? De tipo, puta, parece que assim, aquela coisa alguma coisa mais previsível e controlada, né? Então o pessoal quer saber o que vai ser. Eu falei, gente, é uma conversa. Mas isso aqui, eu falei, não, a gente está conversando normal, é isso que vai acontecer lá. Mas o pessoal tem um medo, então a gente, o pessoal vai entender lá na frente, acho que vendo os outros, como que vai ser. E, cara, acho que tem tudo para dar certo. A gente, eu estava pensando sobre isso. Na verdade, a gente, em vez de pagar um curso, a gente vai pagar isso aqui para ver, dar o tempo para aprender com os outros as coisas, entendeu?
A gente não vai pagar nada, quem vai pagar é a Iguchi Studios, Já tá pagando já. a Gluck Seguros, Credo que delícia Credo e que XPTO. Delícia e XPTO. E quem mais vier. E que já tem, então, isso que eu ia até tocar nesse assunto, né? Porque a gente vai tá acabando vindo aqui. A questão do estúdio, que é meu, que eu tenho mais autonomia, cara, foi uma parte da verba destinada para cá e que em algum momento ia usar em outra coisa, entendeu? Eu já uso em outras coisas, mas destinou para cá é uma aposta. Eu acho que é legal furar essa bolha de achar que tem que ter tudo relacionado à arte ou à escultura, entendeu? Uhum. Então, para o pessoal me conhecer melhor sobre arte, tá fácil. Mas no dia a dia de conversar sobre qualquer assunto, é mais difícil. Então, um podcast desse jeito, para mim, é muito vantajoso por isso. Não é questão de que eu quero falar de arte, não. Quero falar de tudo em geral e aprender, né? Agregar mais coisas. Esse aprendizado é um ponto importante, porque eu tô aqui como errar, a gente vai acertar. E isso foi uma coisa que eu também coloquei na cabeça, assim. Eu não faço questão de nada perfeito, não, porque até pouco tempo atrás eu queria tudo perfeito e ficou na minha mão, né? Então agora eu abri mão disso, foi libertador e a gente vai aprender e aprender com o pessoal que vem aqui. Acho que isso que é importante. Eu tô muito aqui para aprender. Eu juro para você. Eu tô total... minha cabeça é para aprender com os outros e rever todos os conceitos que eu tenho. Entendeu? É meio que uma desconstrução. Acho que essa é uma palavra boa relacionada ao podcast. E é muito louco, né? Porque a gente começa a fazer e vê... Hoje a gente entende que para fazer um podcast envolve muitas coisas, hein? Que a gente acha que faz lá um vídeo e tal e tal. Não, aí tem que correr atrás de tudo, né? A gente fica vendo lá. Nossa, é impressionante. Cara, toma um tempo, mas tanto para mim quanto para o Roger, tá muito na cara que a gente vai fazer porque pegou um gosto muito grande, né? Assim, de fazer acontecer, assim, de empolgar. Acho que tem um pessoal comprando bem a ideia, tanto que já tem gente interessada em patrocinar, né? Então, assim, a gente nem colocou rodando ainda, já tem gente interessada em patrocinar o podcast. Cara, acho que tem tudo para dar certo. É só tocar. Acho que, sendo autêntico, não tenho... Essa é uma marca importante. Eu quero que tenha essa cara autoral nossa, que a gente não perca a nossa essência de ser divertido, de ser engraçado. E também sem expectativa de, nossa, tem muito podcast estourado. Acho que não é bem isso que a gente quer como objetivo final. A gente quer que várias pessoas tenham acesso às histórias que a gente vai contar aqui, mas de forma genuína, de forma autêntica. Alguém que possa ser impactado por alguma coisa que a gente vai falar aqui. Trazer gente de temas atuais também, que estão super concorridos aí, disputados e falados. A gente quer também ter esse tipo de gente aqui. E deixar rolar, né? Deixar o barco seguir. Mas você percebeu que depois que a gente começou a falar e executar, cara, começa a vir indicação e gente falando, indicando ou querendo alguma coisa, vai brotando, né? Muito louco isso. Hoje eu te falo, assim, sinceramente, do que a gente começou a divulgar que a gente ia fazer. Se a gente abraçar tudo o que veio de indicação, de gente interessada, ou até mesmo de ideia nossa de gente que a gente falou, putz, fulano de tal daria um bom papo. Cara, a gente teria para fazer quase que 2 meses sem parar, fazendo só de dia de semana, assim. Dia de semana, acho que dava. Porque se quisesse, daria. Já. 20 dias úteis, 40 pessoas, a gente teria fácil. Acho que teria para uns 2 meses. Mas é um dos pontos que... Eu não quero que isso tire o foco do meu dia a dia, do meu trabalho principal. Eu nem Tanto tenho. Que o horário de gravação é todo alternativo. A gente está hoje num sábado aqui gravando. E quando é de dia de semana é tarde da noite. Isso é uma coisa boa da gente, né? Que tem um pouquinho mais de flexibilidade e não todo dia, mas em último caso a gente tem como remanejar algumas coisas, né? Acho que isso também ajuda o podcast rodar, né? Porque no fim das contas a gente... Colocar a nossa principal energia nisso aqui também não é o objetivo. Né? A gente quer colocar amor nisso aqui. A energia está todo no trabalho, no dia a dia, no que a gente precisa fazer. Você tem que ser leve aqui. Aqui é leve, aqui é diversão, é riso, é o que a gente quer trazer. Então, de forma geral, acho que esse episódio 0 ele serve muito para contar o que vai ser daqui para frente, o que nos trouxe até aqui.
quem a gente vai trazer, que tipo de papo a gente quer e que tipo de papo a gente não quer. A gente não quer papo chato, a gente não quer gente que não seja leve, que não seja descontraído, que não tenha conteúdo, que não vá agregar nada, né? Essa é mais ou menos a ideia do Papo de Escada. Da minha parte, assim, eu nem quero... não é que eu não quero. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar falando da minha parte, tanto do profissional, né? Porque, primeiro que não é esse o objetivo, e até te falei que agora eu acabei participando de um podcast lá de brinquedo e fui convidado a fazer parte como co-apresentador, vamos dizer assim. Então o Wesley vai nos deixar, o Papo de Escada vai ser só meu. Não, então já vai ter o outro lado, é do Márcio Goldoni ali em Sorocaba, é gravado ali no interior e também uma vez por semana eu vou pra lá fazer esse podcast. Então, vamos deixar o link na descrição do vídeo para o pessoal também do acessar Marcião, lá. Gente boa pra caramba. Toys Podcast, chama. E esse sim, totalmente nichado para a parte da arte. Esse é nichado e mesmo assim é nichado de uma área que eu atuo, só que é uma das áreas que eu atuo, não é... O pessoal às vezes confunde, acha que é só brinquedo, eu faço de tudo, né? Então, tudo que é 2D precisa para transformar para 3D, a gente faz. Então, já foi lanterna de carro, foi inalador, sabe? Coisa assim, mais técnica, mas, vamos deixar isso para outra ocasião. Eu até queria começar, assim, essa outra parte aqui da conversa... perguntando para você como que foi a sua trajetória. Porque assim, eu lembro que na faculdade você... para mim, você sempre foi uma das pessoas mais criativas que tinha lá. Eu te falei esses dias aí. Para mim era só assim, uma questão de algum momento a gente ia fazer alguma coisa junto. Isso para mim foi muito claro. Assim. Então, eu conto nos dedos quem que eu vejo assim que, na minha opinião, são pessoas criativas por... natureza, entendeu? Então tem... Até conversei com você sobre isso, que tem gente que é mais parte artística e tal, e sei lá. Por exemplo, você para mim é comunicação, entendeu? Tanto que eu falei para você, você vai arrebentar ali no podcast, eu vou... Apesar da ideia ter vindo por mim, eu tô lá para acrescentar, mas é muito claro para mim que quem vai tocar é você, entendeu? Não quer dizer que eu não consiga tocar, ou que eu não vá tocar, ou que eu não queira tocar. Mas se fosse para colocar na linha de frente quem que vai conduzir tudo, para mim é muito... Na minha concepção é você. Entendeu? Já jogando a bucha pro seu lado. Enquanto você bancar 3/4 aqui dos patrocinadores, estão tranquilos, né? Então, mas aí... Então, você logo a gente fez... Publicidade, Propaganda e Criação era o nome do curso. Só que desde a faculdade, você foi para o banco, lembra? Acho que foi Santander, não foi? Ixi, assim. Banespa. O Banespa, eu comecei como estagiário do Banespa em 2001. Realmente, assim que entrei na faculdade, eu já... Foi, porque você começou na faculdade sem trabalhar, depois sem trabalhar. Antes disso, eu cheguei a trabalhar como estoquista no Boticário, no Extra da Anhanguera. Foi meu primeiro trabalho. E aí, quando a gente se conheceu na faculdade e tal, eu lembro de ter ido trabalhar com roupa normal, assim, se assim podemos dizer. Casual, por pouquíssimas vezes, de ir para a faculdade com roupa mesmo... Eu lembro disso, sabe por quê? O destino é muito louco, né? Porque assim, a gente tinha um perfil muito parecido dessa coisa de uma coisa mais irônica, sarcástica, e a gente... A turma tinha 120 alunos e foi dividido, acho que em 3 grupos, né? Foi G1, G2 e G3. A gente foi G2, caiu junto. E tinha uma coisa também, que se eu não me engano, você tinha começado a namorar a Aline uma semana depois do que eu tinha começado com uma ex-namorada. Tinha essa coisa, assim, sabe? Que era muito parecido na época. E então a gente tinha muita coisa em comum, assim, né? A gente... Não sei como que a gente acabou ficando muito próximo logo de cara, assim, né? Mas aí eu lembro, então, tudo disso aí, de você ter entrado lá e ter ido pro banco e pouco tempo você começou lá mesmo. Eu lembro até do banco, que era o Banespa. Eu fui poucas vezes mesmo
de roupa normal, assim, de roupa casual, e comecei a ir para a faculdade social. Era um dos poucos na criação que ia de roupa social, né? Não, mas muito louco isso que eu tô falando, porque você da pessoa totalmente criativa, logo no começo você já começou a ir para uma coisa mais formal, né? Que te dava te restringia, talvez, usar os recursos que são naturais seus, entendeu? E é muito louco isso, porque como eu entrei no banco, também foi de forma inusitada. Eu não esperava entrar no banco. Eu precisava de alguma coisa para ajudar a pagar a faculdade. Porque eu tinha entrado na faculdade sem... nenhuma ajuda, né? Minha mãe sempre ajudou e tal, mas... fica pesado, né, cara? Sim. Deslocamento, alimentação, tudo. Então, eu botei na cabeça que quanto antes eu conseguisse arrumar alguma coisa para fazer, melhor ia ser. E antes disso, eu vinha de uma tentativa frustrada de passar... Eu quase passei na USP, cara. Direto da escola. E aí fui fazer cursinho. Fui expulso de um cursinho. Não estava sabendo dessa. Não sabia? Mas da USP você ia fazer publicidade? Odonto. Nossa. Nada a ver. Mas essas histórias eu não conhecia, não. Essa então, é boa, hein? Essa é o pré-2001. Eu ia fazer odonto, quase passei na USP, aí fiquei mega frustrado. E aí fui pro cursinho, do próprio colégio. Aí foi eu e mais 4 caras, a gente foi expulso do cursinho. E aí a gente foi para um outro cursinho, pro Ângulo. E aí eu só dormia, cara, assim, no cursinho. Desgostoso total da vida. E resolvi fazer comunicação. Falei, vou tentar fazer uma coisa que é mais... Cujo tema é muito mais a minha cara do que o que eu queria fazer. Porque eu não sei que tipo de dentista eu ia ser hoje, sabe? Mas você tinha vontade mesmo ou era uma questão mais... onde dá dinheiro, vamos supor, na época? Não, era uma coisa que, assim, eu queria fazer. É uma profissão que eu admiro muito. Mas que hoje eu não me vejo fazer. Eu ia ser assim, mega frustrado. Talvez eu não concluiria o curso. Mas dentro daquele momento... Eu cheguei até a ter isso como um aconselhamento de carreira que você faz, às vezes, no colégio. Cara, me aconselharam totalmente errado na época. E aí eu acabei fazendo esse primeiro semestre de cursinho. Por isso que eu caí nessa turma do primeiro semestre de 2001. Então, de janeiro até o meio do ano, foi essa fase. No comecinho ali eu fui expulso, fui para outro cursinho. No outro cursinho... fiquei esse tempo e tal, e passei bem no Mackenzie, passei em 12º. Eu era até meio que ligeiro, assim, não era o melhor aluno. Mas você tinha feito Enem e tudo? Tinha feito Enem, tinha tido uma baita nota do Enem, principalmente em redação. A redação minha do Enem foi estouro, assim, foi super bem. E aí entrei, assim, sem expectativa nenhuma. E uma amiga minha também entrou no Mackenzie, mas ela entrou em contabilidade. Do mesmo colégio, da mesma época, da mesma turma e do mesmo cursinho. Que hoje ela mora em Nova York, a Natália. Eu lembro dela. Você lembra dela? Lembro. A gente se encontrava lá Se encontrava na de embora. E aí, a gente no cursinho, ela pegou e me falou, tô indo fazer uma dinâmica de grupo no CIE, para estágio, para o Banco Santander. Ele tinha acabado de comprar o Banespa, né? Tinha feito o processo lá da privatização, né? Uhum. E eles estavam com o processo de estágio. Aí eu falei, não tem nada a ver com o meu curso, né? Ela falou, vai lá, aparece tal dia, tal hora que vai ter dinâmica de grupo. E aí eu fui na Tabapuã, no CIE, no prédio e tal. E eu lembro que da galera dela, ela se deu super bem, passou, entrou no banco. E da minha galera, acho que só eu e mais um passou. Tinha muita gente na turma. E eu era o único que tinha um curso totalmente fora da área bancária, mas que na dinâmica eu me saí super bem. Aí, deu tudo certo. Falei, não, vou seguir no banco, o estágio era legal, pagava uma bolsa de R$ 777,77, lembro até hoje. Na época, em 2001, era estouro, a faculdade era R$ 400, R$500, porque tinha desconto por ter ficado entre os 20 primeiros, né? Uhum. Tinha um negócio de desconto, assim. Falei, estourei, bonitinho. Aí fui com meu pai na camisaria Facínios, comprei as primeiras camisas de microfibra, que é uma mostarda. Parecia, se eu me vestisse hoje como eu me vesti em 2001, era motivo de risada. Chacota, né? De chacota. E aí comecei, com pouco tempo de faculdade, comecei a trabalhar no banco de estágio na área de abertura de contas. Então era um negócio meio louco, assim. Eu fui estagiário 1 ano e 4 meses, aí fui efetivado, o banco estava fazendo todo o rollout, né, de Banespa para Santander. Então era uma época que não tinha muita contratação, então foi super exceção, assim, a minha virada de chave. E aí eu segui carreira em banco.
dessa época de 2001 até 2015. Trabalhei 14 anos em banco. Essa foi... igual os clientes meus de agência de publicidade. Eu falo com ele hoje, tá em tal X, passa 2 semanas, ele entra em contato comigo falando, aí manda um e-mail, é outro. Porque vai pingando, né, de um lado para o outro. E a questão do banco, você também teve essa fase, pelo menos eu lembro de um estágio ali que aconteceram alguns fatores com você, que você pingou, foi um para outro e foi indo, né? Assim, foi muito louco. Eu virei efetivo no Santander e aí depois fui pro Itaú, depois fui pro Safra, Citi e Itaú de novo. Então, essa sequência foi muito curta. Eu lembro dessa aí. Mas o meu maior período foi realmente as 2 vezes que eu trabalhei no Itaú. Trabalhei vamos dizer, 2 fases, né? Fase 1 e fase 2 lá. E foi onde eu praticamente construí a minha vida. Casei nesse período, fui pai, comprei meu primeiro apartamento, carro, enfim. Foi onde eu realmente me localizei ali como pai de família, como homem, como responsável, como o cara que paga seus próprios boletos, sabe? Então foi durante esse período, eu devo muito a essa carreira bancária. Né? E, novamente, né? Em um ambiente mega formal e eu todo do jeito que você conhece. E aí em 2015, no finalzinho de 2015, eu saí do banco. Caramba, já faz tudo isso? Faz. Não parecia não. Você sabe que no Foursquare lá tem uma... No Itaú, lá de Alphaville, tem uma qualificação. É uma avaliação minha, tá a sua foto, eu falando, esse é o gerente. A gente foi almoçar, tirei uma foto sua e coloquei no Foursquare. Procure Rogério Luz. Foursquare é antigo. E aí, 2015 para 2016, comecei no... Não, minto. Eu saí do banco em 2014. Em 2015 eu comecei no mercado imobiliário. 1º de abril de 2015. Mentira, que é onde eu tô até hoje. Maior mentira que... Mas você ficou um tempo sem atuar em nada? Ou você saiu e já emendou o outro? Não, eu saí... Tinha acabado a Copa de 2014... Aí passou um tempo, eu lembro que as últimas memórias minhas dentro da agência era com a agência enfeitada do Brasil e tal. Aí o 7-1 veio lá e acabou com a graça de todo mundo. Eu lembro que a gente recolheu as coisas assim num bode do caramba, não quis mais saber de Copa e tal. E o Itaú era patrocinador da seleção na Copa. Cara, então era meio difícil você tirar as coisas e tal, e o banco patrocinando. Pô, tinha uma expectativa gigantesca no Brasil ganhar a Copa em casa. Então essas são as minhas últimas memórias em agência. Eu saí no finalzinho de setembro para outubro ali de 2014 e aí eu tive uma ideia de montar uma empresa com meu pai. Pô, eu vou pegar tudo que eu tive de histórico do banco, de grana e tal, e vou fazer alguma coisa. Aí comecei a bolar com meu pai, a gente chegou a comprar 2 vans. Fomos na Renault, compramos 2 Renault Master, dei sinal e o caramba, para poder garantir os carros. O que a gente ia fazer? Eu ia pegar... ele ia pilotar uma, eu ia arrumar um motorista para outra e ia arrumar linha para fazer, sabe? De faculdade. E muita coisa a gente ia fazer... Transporte mesmo de pessoas mesmo. Van executiva, entendeu? Sim. Então, tem uma festa... Então, Renault Master é uma van grandona, é isso? É uma van grandona, tipo Nossa, uma Sprinter. Eu sou totalmente por fora. Eu nem sei se ainda tem, assim, também... Mas eu também, se tivesse, eu não... Tô por fora. Então, e é um ramo, assim, super legal, cara, que dá um certo dinheiro e quando eu vi era compatível com o que eu tinha de rendimento no banco. Então eu não ia ter mudança nenhuma no padrão de vida. Uma coisa é que ele é um tipo de transporte mais nichado, né? Então, e aí qual que era a ideia minha do meu pai? A gente ia fazer Wi-Fi, a gente ia fazer um assento para obeso. Cara, você vê o tamanho dos assentos dessas vans, assim, cara, é totalmente inacessível, né, para algumas pessoas. Então a gente tinha essa preocupação de ter um negócio diferente. Fala, putz, vamos fazer aqui, mas o cara tem uma TV na van. A gente ia colocar, a gente chegou aí na Truck Van para poder orçar toda a modificação interna dela. Então eu comprei as 2 vans com o interior dela totalmente cru. Pra gente fazer um negócio diferente. Ia ter menos lugares, mas ia ser... qualidade melhor, né? Qualidade melhor, ia ser super confortável. E aí a gente queria fazer, transporte executivo. Chega um artista que vai precisar sair do hotel e vai até o lugar do show, entendeu? Então, o meu nicho de atuação ia ser esse. A gente ia trabalhar com produtoras de alto nível e tal. E eu já estava começando a fazer contato quando eu reencontrei um amigo de alguma data assim, que eu conhecia, que me convidou para ir para o mercado imobiliário.
Falou, pô, tô montando uma startup e tal, a gente está querendo sair de uma empresa multinacional e ir para uma empresa nacional, mas que a gente vai trazer todo esse know-how da área que a gente aprendeu e tal, e pô, a gente tá precisando de gente. Ninguém quer hoje sair do que está certo, do que está sólido e ir para algo que não é certo, né? A não ser você que está nessa fase aí de transição de carreira. Aí eu falei, porra, né, pode ser que faça sentido. E aí tinha salário. Falei, vamos combinar aqui um salário, tá, você vai ter ganho fixo. Eu falei, putz, nessa de ter saído do banco e ter alguma coisa firme, e ter um lugar para pisar, firme, né? Cara, cheguei pro meu pai e falei, pai, dá uma segurada aí. A gente vai adiar esse plano, vou tentar uma outra carreira. Se não der certo, a gente retoma esse projeto, entendeu? Mas e os carros aí você chegou a pegar? Não, eu tinha dado sinal a eles, assim, foi coisa o carro ia demorar 60 dias para chegar. Ah, tá. Entendeu? Então, no meio desse processo, eu fui na concessionária e desfiz o negócio e perdi o sinal. Sim. Perdi, era R$1.000 em cada, perdi dois contos. Mas não, assim, perdi para ganhar. Exato. Não, essas coisas assim, eu sou meio... Tem gente que fica se lamentando lá. Fala, gente, às vezes você tá pagando a chave da algema. Entendeu? Você mesmo escolheu colocar o gema e às vezes você vai ter que pagar pelo erro que você fez. Isso, já tô vivendo umas coisas assim também. E bola pra frente, não tenho que ficar... não. E eu me empolguei tanto com esse negócio que nunca foi uma coisa que me incomodou. Eu falava, puta, o que teria sido se eu tivesse... Isso é uma coisa muito importante nessas situações. Quando você... Enquanto os outros ficam, nossa, o dinheiro... Pensando na cifra... Quando o negócio faz sentido pra você, isso não é um peso. Entendeu? Isso você paga a sua liberdade, você tá tranquilo, porque isso senão é uma coisa que você não consegue tocar o resto pra frente, porque você tá amarrado num negócio que, cara, já foi, aprendeu e você precisou disso. Isso é uma coisa que para negócio andar, você tem que pegar e deixar certas coisas pra trás, entendeu? Porque se você conversa disso aí de dinheiro com os outros, ainda hoje que é tudo... investimento e coach financeiro, né? Vai falar, você perdeu tudo. Exato. Meu. Você não tá na minha pele. Entendeu? Então, menos. Acho que é bem isso que você falou. Não pesou? Não pesou, né? Não, e assim, não foi só isso, né? A gente, nesse processo, entre sair do banco e entrar no mercado imobiliário, eu falei que eu ia embora do Brasil. Eu fiquei mega frustrado. Era uma época que, não sei se você lembra, ali 2014 para 2015, o auge de protesto, governo Dilma e tal. Tava super desgostoso com as coisas aqui. Falei, pô... agora, você acredita que eu esqueci desse fator? Agora eu tô lembrando mesmo, questão de correria de passaporte. Então o que eu fiz? Nesse período, eu viajei com meu cunhado. Ele também compartilhava da mesma ideia. E a gente, vamos vir para os Estados Unidos, morar aqui e tal, como se fosse algo fácil, né? Mas, vamos tentar, vamos ver como é que funciona. Aí a gente viajou, a gente passou acho que 2 semanas lá, pesquisando casa, emprego, investimento, o que precisaria para estar lá. E a questão das nossas esposas, na verdade é meu concunhado, Humberto, as nossas esposas têm descendência italiana. Então, o que a gente fez? A gente voltou, falou, cara, a gente vai, mas a gente não vai como brasileiro. A gente vai como cidadão italiano. A gente tira primeiro o nosso processo de cidadania italiana. A gente vai como cidadão italiano porque tem outras vantagens do que o cidadão brasileiro. Entendeu? Tem muita imigração ilegal aqui que acaba meio que queimando nossa imagem lá. E aí a gente teria essa facilidade. Então, o que a gente fez? A gente voltou, falou, cara, vamos arrumar alguma coisa para fazer aqui enquanto sai o processo de cidadania. Não é rápido. E a gente foi dar entrada, ela foi atrás dos documentos, a gente levantou a certidão de nascimento do bisavô dela e tal. O negócio, ele era registrado numa igreja. Aí um padre na Itália pediu 300 euros para poder liberar a certidão de nascimento dele. Fomos subornados por um padre. Esse é o corte, né? Fui subornado por um padre. Eu não sei porque eu não fico surpreso, mas é isso aí. Mas eu não lembrava desse fator. Agora você falando, eu lembro de conversar com você. Você tá nessa correria. A gente fez e tal. Porque pra quem tava na rede social, tava vendo, tá bonito, tá viajando pra lá, indo pra cá tal. Eu não sabia que era pra resolver o futuro. Não, era a nossa ideia. E era uma época que, assim, hoje, pra fazer o que a gente pensou com o dólar do jeito que tá, cara... Não, né? A gente já tá revirando lixo lá, não dá. Né? Na época ainda até tinha condição e tal. E aí que veio a ideia. Falei, eu vou arrumar uma coisa que me sustente aqui e as vans talvez daria isso,
porque a ideia da van era crescer de 2 para 4, para 6, para 8, e aí você ficar lá com o rendimento daqui, né? A diferença, o câmbio não estava tão desfavorável que nem está hoje. Então, esse foi o conceito nessa época. Ainda assim, a gente ainda queria ficar no mercado imobiliário por um tempo até as coisas da cidadania darem certo e a gente conseguir entrar com esse visto de cidadão europeu para lá. Mas vamos ver se a minha leitura está certa. Aí o que aconteceu é que começou a dar muito certo aqui. Exatamente. Deu muito certo. Eu me apaixonei pelo que eu faço. Então, para entrar um pouquinho no detalhe do que eu faço hoje como atividade principal. No fundo, no final do dia, eu sou um corretor de imóveis, como qualquer outro corretor. Porém, o meu ramo de atuação é o mercado imobiliário corporativo. Então, tudo que é residencial, tudo que é parte de casas, apartamentos, mais enfim, comum, né? Não é o que eu faço. Eu faço a parte industrial e a parte logística. E a minha especialidade é mais a parte de locação. Então, eu comecei nessa área, que se for pegar o mercado imobiliário, corporativo, galpão, também. Locação, é um mercado pequeno, é uma bolha. E é um mercado nichado também. Completamente. Igual o meu é nichado, você é nichado. E aí foi dando certo, eu fui me apaixonando, é um negócio incrível, assim, ele mistura várias competências, como engenharia, arquitetura, comunicação é fundamental. E é um mercado que tem poucos e bons profissionais. E tem muita gente ruim ainda atuando por falta de conhecimento, porque não é um mercado muito difundido. E até um sonho meu ter algo nessa linha, para um conteúdo educacional para esse tipo de público. É uma coisa que eu vou tirar do papel esse ano e vai acontecer, igual aconteceu o podcast aqui. E aí foi dando certo. Eu fui crescendo nessa startup, fui ganhando cargo, subindo, fazendo negócio, alugando para grandes empresas, mudando. E o legal desse trabalho é que é o seguinte: você faz uma locação de um espaço e nesse espaço são gerados empregos, as pessoas mudam de vida, as pessoas evoluem. Então, onde você proporcionou aquela mudança de empresa, aquela ampliação, um novo espaço, uma expansão, está acontecendo coisas de forma indireta que é fruto do seu trabalho. Sim. Então, começou também a ter esse retorno super bacana daquilo que eu estava fazendo, de estar numa rodovia, ver um caminhão de uma empresa para quem eu aluguei e dar aquele orgulho, sabe? Você passar na frente de uma unidade, de uma rede de varejo que alugou o galpão com você, pessoas que você conhece. Cara, tem mentes incríveis por trás desse mercado, tem gente com conteúdo, gente com história. E aí fui me apaixonando. Em 2018, a empresa que eu estava recebeu um convite para que todos do nosso departamento a gente fosse para uma multinacional. A gente optou por topar esse desafio. Então, eu tenho 2 ciclos de 4 anos. Um ciclo de 4 anos nessa primeira empresa, que era uma startup. A gente saiu em conjunto dessa empresa para uma segunda empresa multinacional. E aí com atuação muito mais ampla, com um nome forte, e onde eu fiquei por mais 4 anos. E agora eu estou numa jornada um pouco mais independente, mas que eu estou amando também. Estou numa outra empresa que ela já está no Brasil há bastante tempo. É uma iniciativa de um sócio, Adriano, um abraço. E o Adriano me convidou, falou, pô, cara, vamos tocar esse negócio junto, num modelo totalmente diferente daquilo que eu vinha na multinacional, muito mais no risco. Mas veio agora na minha cabeça. Talvez até role será que rola um podcast também sobre isso com ele? Com o Adriano? Total. Eu acho que era uma boa, hein? Total. Ele é mackenzista. Nossa, coitado. Não, ele é mackenzista do curso de Publicidade, Propaganda e Marketing, semestre depois do nosso. Acho que você falou pra mim, porque pra quem não sabe, no Mackenzie tinha Publicidade, Propaganda e Criação, chegava na metade do curso, você podia escolher criação ou marketing, né? Isso, era Publicidade e Propaganda, aí você habilitação. Ou era comunicação ou era marketing. Comunicação não, criação, né? Criação ou marketing. E ele era de uma turma de um semestre depois da gente. Então, assim, é um cara que a gente deve ter cansado de se esbarrar ali. É um cara que disputava a escada do 19 com a gente ali para poder ter como principal ponto de encontro. E a gente tem muito conhecido em comum, muito amigo em comum. Os professores foram praticamente os mesmos. A idade é a mesma. É um cara que vale muito a pena estar aqui. Combinar com ele lá, então.
Adora falar também, tem várias e várias histórias. E aí eu recebi esse convite e a gente tem uma sintonia muito bacana, assim, sabe? Não que com as outras pessoas que eu trabalhei eu não tivesse. Aliás, sou muito, muito, muito grato a algumas pessoas. E vale a pena citar nominalmente o Humberto, que é meu concunhado. O Abner, que foi o cara que me deu a chance para estar aqui, que é um cara também que eu quero trazer aqui, que tem uma baita história de vida. E todo mundo, desde a época do banco, assim, sou muito grato às pessoas que me deram a oportunidade, sabe? Sempre eu tive esse privilégio de conviver com pessoas boas. E hoje o que eu sou um pedacinho de cada um, assim. Mas eu acho que também tem dedo muito da Aline, eu até falei pra ela, porque... cara, quando falou de podcast, ela te apoia desde o começo. É absurdo, assim. Na verdade, não tem dedo dela. Tem mão, braço... Não, tô coração, falando porque tudo. dá pra ver na cara a felicidade dela de te ver feliz fazendo. Isso pra você ter uma estampado. Pra você ter uma ideia, eu tinha, acho que... Lá em 2001, acho que eu tinha 10, 15 dias de banco. Eu liguei pra ela e falei, já não dá, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Quando você... Estagiário no banco. Logo namorado, né? Namorado. E aí ela não me deixou. Ela falou, não, você vai dar certo. Você vai fazer dar certo. Não desiste, continua. Outra coisa que eu lembro também, ela vendeu o primeiro carro dela pra gente casar. E foi trabalhar de trem, cara, por muito tempo, grávida. É umas coisas assim, cara, que... É meio louco, então... Fortalece, né? Fortalece. Profissionalmente eu devo muito a essas pessoas, mas do lado pessoal, se eu não tivesse ela, cara, que ela tá aqui... Aline, quer entrar aqui na conversa, ela tá com vergonha. Ela não fala. Tá ela e tá o Diego aqui também. Nossa, o Diego tá largado ali. Tá Aline, nessa hora aqui de gerar um conteúdo aqui, você não ajuda nada, hein? Oi, ficar carregando essa mulher. Ela não tirou uma foto nossa aqui, né? Não fez uma boa pra nós, pô. Tirar selfie deve ter tirado, mas daqui não... Não tira, eu não. Ela é discreta, né? Nas redes sociais. Ela fica toda tímida. Mas é legal, cara, essa... Tem coisa assim que eu nem sabia. Da parte do Mackenzie pra cá, até sabia, só que nunca foi tão claro pra mim, assim, a explicação. Porque a gente sempre conversa mais ou menos, mas tipo, do mesmo jeito que pra eu explicar o que eu faço pros outros é confuso, você também falar, pra mim é meio confuso às vezes. Por exemplo, agora eu vi toda a mesma história que eu sei, só que mais aprofundada, vamos dizer assim. Agora a coisa do cursinho que foi... Acho que essa coisa de ter sido expulso, acho que eu lembro mais ou menos. Mas tipo, odonto pra mim totalmente Então. Novo essa história. É curioso até. Tem tanta curiosidade, cara. Mas acho que o que une a gente, que é a amizade, que é o lado pessoal... boa parte é o Olha lá, que... Agora ela vai tirar foto. Nossa, me dá um ódio. Mas beleza, vai. Não fala assim. Não, sei, ela sabe que é brincadeira. Pega esse Faustão aqui e mas o lado humano, o lado pessoal, sempre pra mim teve à frente dos negócios, sabe? Eu nunca consegui estar em um lugar, seja no banco, seja no mercado imobiliário, e não me divertir, sabe? E ser um negócio pesado. Na hora que fica pesado, deixa de ter minha essência, deixa de conversar comigo, eu já não quero mais. Mas você sabe que isso, eu acho que o podcast vai talvez cumprir justamente essa lacuna. Não tenho dúvida. Porque é aquela parte que a gente vai poder tirar um pouco o peso da situação, é uma coisa que é nossa, sabe? Isso, pelo menos pra mim, é nessa pegada. Então, de tipo, ter aquela coisa humana ainda e, tipo, é bem fora da nossa área mesmo, vamos dizer assim. Se fosse falar a questão do que, como a carreira foi acontecendo, isso aqui é uma... a gente está criando, está expandindo, está colocando um galho ali, uma alternativa, um caminho ali que vale a pena tentar, assim, e fazer acontecer. Porque, assim, nesse primeiro momento, a gente está muito por prazer mesmo, né? A gente não tinha nenhuma... Não, isso aqui a gente podia estar fazendo uma padaria, num bar, em qualquer outro lugar. Podia estar matando, roubando, né? A gente poderia... Mas não, a gente resolveu fazer um podcast, então... Mas eu acho que no final a gente tem alguns... tem pessoas interessadas na história, assim, né? De pegar e conversar. Porque hoje, principalmente, acho que depois da questão da quarentena, o pessoal
começou a consumir mais esse tipo de conteúdo e acaba virando, pelo menos para mim, assim, uma conversa ali. Em vez de você ficar ouvindo notícias e informações, é uma conversa de pessoas, então eu acho interessantíssimo. O que eu gostei e porque eu consumo muito podcast é porque a gente está acostumado ao modelo de talk show, né, de TV aberta, que era assim, era uma pessoa, aí chegava lá, aí aquele dia, aquela história lá do dia que você amarrou a aluna do Mackenzie na cadeira. Aí você vai lá e você conta a história. Eu tentei segurar a risada. Mas, aí você vai lá e você conta essa história. Quem te contou, Jô? Né? O Jô fala, quem te contou? Não sei o que. Aí, puta, é um negócio meio... engessado, né? E com pauta, né? E aí os podcasts, eles meio que acabou com isso. Não, isso aí não existe. Fala aí. E vai. A conversa flui de um jeito que a pessoa que está sendo entrevistada se sente mega à vontade, porque não vai ter que falar necessariamente sobre alguma coisa. Apesar dessa história de ter amarrada... eu fiz isso. Né, então... aconteceu. Não vamos falar quem, mas tinha uma aluna, né, do Mackenzie, que ela era meio que do forró, né? Aí um dia ela foi pra faculdade, ela não colocou um cinto, ela colocou uma faixa, né? Uma faixa. De tecido, assim, bonita e tal, que ia. E aí ela sentou na nossa frente, ela teve azar de sentar na nossa frente. E a faixa ficou caída pra trás, assim, da cadeira, né? Aí eu olhei pro Wesley, o Wesley olhou pra mim. Falei, cara, a gente deu um nó de marinheiro da faixa dela na cadeira e mudamos de lugar, ficamos mais longe. E aí, a hora que acabou a aula, que ela foi sair, ela saiu arrastando a cadeira. Acho que ela ficou, até meia-noite pra tirar o nó. Pra tirar o nó. Se for contar essas histórias que rolava lá, era... Nossa, era terrível, cara. Nossa, era demais. Então, as conversas que a gente via de talk show era um outro formato. E aí, cara, quando você começa a ver papo com um cara que você tem uma visão, um artista, alguém famoso, alguém interessante... Você tem uma visão. E aí, quando você vê a conversa do cara, muda completamente. Você fala, porra, tá aqui um nicho, um caminho para as conversas que a mim particularmente agrada muito mais do que o que faz. Eu puxo isso para minha área. Por exemplo, quando eu vejo uma escultura, uma pintura de algum artista, cara, acho legal. Mas quando mostra o processo lá, o making of do negócio, puta, aí me prende a atenção, entendeu? Porque ali eu vejo como ele pensa, quais foram os estudos, sabe? E assim, mesmo assim, não quer nem dizer que seja de verdade, que eu esteja lendo certo o processo dele, né? Ele fez a interpretação dele, eu estou fazendo em cima da interpretação que ele me mostrou ali. Eu acho isso mais interessante, ver a obra assim, por exemplo. Igual quando eu faço as esculturas e fica lá na prateleira, por exemplo. Puta, meu. Eu não vejo graça nenhuma, mas as coisas... Mas eu vejo isso até pelo Instagram. Quando eu coloco coisa mais de making off, chama mais atenção porque é diferente. Mas você estava falando disso aí, eu lembro de um caso de um episódio, eu acho que foi no Flow. O Luan Santana. Se eu não me engano, acho que foi no Flow. Cara, puta... Então, eu assisti inteirinho. Cara, eu não ouço o Luan Santana. Só que ele foi lá, ele começou a falar do que ele joga. Ele, cara, que legal, vim aqui, falei coisa que eu nunca falei. E que eu sempre, sei lá, não esperei falar. Porque fica aquela coisa, você começou com... canta aí, o violão do lado, aí depois vai, e fala assim, puta, eu tô falando como foi minha vida, assim, velho. É libertador. O que a gente está fazendo aqui também não é invenção da roda. Não. Só que assim, tem tanta gente para falar que tem mercado para isso. A gente abre espaço para alguém ou para outro falar ali, porque tanta gente com história interessante, é mais um canal para o cara poder falar, né? Pra você ver, para ter uma ideia, a gente tem uma conversa marcada com um baita empreendedor, que acho que é o nosso próximo episódio. O cara tem uma história de vida fascinante, viagem, ter uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Eu chamei ele porque eu sabia que ele ia conseguir surfar em toda a onda da conversa ali, entendeu? Ele não é uma pessoa que ele não fica calado, ele não se omite. Ele vai lá e dá a opinião dele. Algumas coisas ele até é um pouco mais rígido, mas ele repensa depois. E ele é um cara engraçadíssimo. E, cara, ele gosta muito de pessoas. Então, eu sabia que não seria uma coisa engessada.
E ele tem tanta coisa para falar, só que como ele não é não tá em evidência na linha de frente... Mas não tá porque ele não quer também, né? Acho que é um pouco de escolha dele. Não sei, porque talvez até uma linha diferente, sabe? Ele é mais a questão do que tá por trás. Assim, ele é muito influente, né? Ele conhece muitas pessoas. Então, ele tem muita história para contar, só que, por exemplo, quando é aquela situação que você falou, talvez fosse uma TV ou um jornal para fazer entrevista com ele de alguma coisa assim, é mais difícil, mas talvez assim, um canal como esse, ele tem totalmente abertura para falar, cara. Então... para quem não sabe, a gente tá falando do Paulo Barossi, que é o cara que fundou o restaurante Na Kombi, é o nosso próximo convidado. E aí depois a gente tem... Na Kombi, só para falar, a Na Kombi foi um restaurante japonês aqui de São Paulo que fez final dos anos 90 ele foi criado e no início dos anos 2000 fez um sucesso absurdo, assim, né? Acho que foi mais ou menos... Acho que foi um pouquinho depois disso, viu, Roger? Se eu não me engano. Mas assim, ele foi um... Conceito de restaurante japonês e uma Kombi. Fez um trocadilho com o nome ali. Mas, cara, ele já fez 500 coisas, né? Viagem, enfim, ele tem muita bagagem, assim, a acrescentar, né? Não, sem dúvida. E a gente vai ter esse tipo de papo. Aliás, um dos próximos a gente vai... E era ponto que não se discutia, era trazer seu pai aqui. Sim, Que, putz... Já tá confirmado. Ele me faz crer que numa coisa que eu sempre duvidei, questão do talento ser genético. Puta, esse é um papo que é muito louco isso aí, né? Mas bora deixar para lá, deixar para o episódio lá, né? Cara, eu não vou ser algum momento, lógico, vários momentos eu vou ser citado na conversa ali, mas não é o foco porque desenrola aqui que você eu até fiquei curioso. A minha é a seguinte, um cara... eu não conheço, não tenho referências em quantidade de filho de jogador de futebol que dá certo seguir os passos do pai. São poucas e raras exceções de gente que consegue seguir da mesma forma. Música, a mesma coisa. Eu esqueci no geral, né? No geral. Mas, cara, assim, desde que eu te conheço e o que você faz... que é um pouco da esteira do que seu pai faz. E aí a gente entra um pouco também na sua escada. Para mim, não sei se tem um componente genético, porque eu já vi desenho seu, como criança, melhor que meu como adulto, assim, sabe? Sim. De coisas que você já tinha noção de perspectiva, você tinha noção de proporção, noção de anatomia. Você tem tudo isso meio que documentado, a gente já dividiu essas coisas. Eu olhei e falei, como é que o cara nasce com isso? Será que tem um componente genético por trás? Ou será que é a observação, é o subconsciente de tanto que ele vê o pai fazer? Sei lá, é uma pira meio louca assim que eu tenho. É lógico que eu quero perguntar pro seu pai, mas ele é o genitor, ele é a origem disso. Talvez ele não faça ideia. Quem faz mais ideia é você. Como que você começou com esse... Não, depois eu até vou voltar nessa questão do episódio dele, que acho que vai ser bem legal. Eu consegui formatar de um jeito que vai ser diferente, entendeu? Porque, assim, a história pra contar dele, que tem um nome... É referência no mercado, tá? Então, vamos dizer assim, quando a gente visita alguma fábrica de brinquedo, pode falar qualquer coisa, mas quando eu falo sobre nome... Nunca cheguei num lugar, a pessoa poderia não conhecer ou ter visto a gente, ou, sabe? Mas falou o nome, todo mundo fala, cara, já ouvi falar. Todo mundo sabe o que é. Então, né, tudo bem que é um mercado também, restrito industrial ali, brinquedo, mas é tipo, cara, é fácil porque realmente o nome é muito forte, entendeu? É muito forte. Eu tenho a noção disso. E eu sei que, por exemplo, quando eu agora começar a falar, mostrar as caras, vai ter muita gente querendo ouvir, entendeu? Eu sei. Eu não sei se se eu fosse consumidor de podcast, eu ia me interessar mais por esse, porque é uma linha de pensamento meu e não a execução. O outro é já a execução. O outro podcast foi gravado, cara. Eu vou te falar que o conteúdo, o produtor, na hora que acabou, o cara tava, juro pra você, com o sorriso daqui a aqui, ó. Ele... Caramba, meu, tá. Tanto que aí convidou para participar do outro lá. A questão disso que você falou da infância,
Um fator que, assim, que eu lembro que realmente talvez tenha alguma coisa que mostre caminhos aí foi que, sei lá, eu tinha uns 4 anos por aí, eu não sei. Questão de idade é mais fácil ele falar quando ele vier aqui, que ele vai vir logo ele, né? Ele vai vir pra cá. Meu pai me deu um carrinho, isso eu lembro, fazendo. Eu sei lá por que eu fiz. Eu ganhava o carrinho e ficava só olhando a roda girando e tal. Aí eu peguei a chave de fenda e fiquei tentando abrir o carrinho. Aí não conseguia. Aí a minha mãe foi lá, abriu pra mim, desmontou. Aí eu ficava vendo como funcionava. Aí eu pegava, tentava montar e montava lá. E ficava brincando. Aí eu peguei um papel, comecei a desenhar o carrinho. Eu olhava ele de frente e desenhava. Aí eu peguei ele de perfil, desenhei. Eu fiz todas as vistas do carrinho. Sabe? Olhando assim, fazendo assim. Ele chegou meu pai e mostrei, olha, eu fiz aqui, eu desenho assim. Aí eu lembro do meu pai já, caramba, né? Uhum. Mas aí tem outros fatores que aconteceram assim, que depois até explico melhor. E também eu fiquei, eu nem sei se eu te falei disso, mas faz uns 2, 3 anos atrás eu comecei a fazer terapia. Aí, quando no Mackenzie eu passei, numa das últimas, na época da faculdade, da escola, eu saí da escola, eu tentei fazer, acho que é Carlos de Campos que chama, uma escola mais técnica de desenho, mas de arte. Não passei. O pessoal até fica assim, os gêmeos fizeram lá. Eles falaram, caramba, meu, como você não passou? Tipo, sabe os negócios assim, caramba, que coisa. Aí você falava, perdeu o Cafu, reprovou 4 vezes. Isso. Aí ele falou isso assim, de lá, depois da escola, eu fiz um semestre de artes plásticas, cara, na Belas Artes. Cheguei lá e falei, puta, não é pra mim. É muito louco, né? Aí eu ia ter alguns cursos, algumas matérias lá que até hoje eu tô estudando. Tipo, eu tive a oportunidade de estudar lá, inclusive no Mackenzie, que é História da Arte, tudo, e eu caguei. E hoje eu tenho uma curiosidade. Aí, depois da Belas Artes que eu tranquei, aconteceram algumas coisas lá que talvez pela época, pela juventude, eu tava meio achando que sabia tudo, sabe? Aí eu desisti e fiquei 1 ano parado. E 1 ano passa assim, ó. Se você ficar parado, você não percebe, o ano tá indo embora e você não tá fazendo nada. Foi quando eu entrei no Mackenzie. Eu entrei no Mackenzie sem Enem. E eu passei na última lista, assim, no raspo do tacho. Só que todo mundo tinha Enem. E eu não sabia que tinha... Eu tava tão por fora que eu não tava nem sabendo que tinha que ter Enem. Entendeu? Então já tava todo mundo com as pontuações lá na frente, eu tava atrás. Só que eu lembro que uma coisa que sempre aconteceu, eu fazia esses testes quando tinha coisa de QI. Pra mim não era que eu sabia tudo, mas pra mim era tudo muito... Eu resolvia na lógica. E a pontuação saía alta. Só que eu falava, isso aqui é de caderninho, tal. Quando eu comecei a fazer terapia, aí a mulher... Aliás, façam, quem tiver oportunidade, é muito bom, né? Aí a psicóloga começou a ver alguns fatores, assim, ela começou a me passar uns testes, eu indo lá, até que o dia ela chegou e falou assim, cara, você tem falta fazer alguns testes, mas acho que você tem um perfil de altas habilidades, superdotação. Falou assim, cara, você sabe o que é isso? Eu falei, mais ou menos, mas como assim? Ela, não, porque essa questão de superdotado, tem superdotação, altas habilidades, né? Praticamente acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? E ela me explicou assim, eu falei, tá, eu fui pra casa assim, meio que sem entender. Porque quando a gente fala de superdotado, parece que assim, dá conta pra fazer. Ou tipo gênio, nossa, é um cara acima do bem e do mal. E aí eu comecei a lembrar de alguns fatores, por exemplo, assim, quando tem aqueles desafio de conta do Luciano Huck, por exemplo. Cara, é absurdo eles lá. Mas quando começa a parte inicial, eu respondo junto. Você entendeu? E não, mas tem um limite, tá? Bem próximo, assim. Os caras não tem nada a ver. Eu tô falando, assim, que já aconteceu o fato assim, de eu fazer a conta junto com os moleques, assim, em algum momento. Aí, quando ela falou isso aí, eu fui me aprofundar mais. Porque eu falei, cara, eu fiquei confusaço, assim. Eu falei, o que é isso? Tipo, a gente não sabe. Aí, no final, o que a gente percebe que é normal, não tem nada a ver. A única coisa que você tem é para você se conhecer e usar alguns fatores...
a seu favor. Você se conhecer para usar a seu favor. Entendeu? Então ela começou a fazer alguns... antigamente era só teste de QI. Teste de QI falava, o cara é superdotado. Aí eu fui fazer teste de novo. Tipo, sei lá, vamos supor, não lembro quanto que era, mas uma média é 90, 110, uma dá 160. Sim. E não é lógica, tudo lógica. Eu vou pela lógica. Eu lembro no Mackenzie, no Mackenzie no vestibular, resolvi na coisa da lógica. O pessoal fazendo conta lá e eu só assim, ó, eu resolvi em desenho. Cubo de gelo, sabe? Os negócios assim. E aí quando eu me aprofundei nisso aí mais, fui atrás, isso, pouca gente sabe disso. Aí eu... Agora muita gente sabe disso. Então, aí vou ser cobrado por isso agora. Aí eu comecei a pesquisar mais e ela fez uns testes lá e realmente deu isso aí. Só que a alta habilidade pode ser o quê? Para arte. Entendeu? Então que antes era colocado como, sei lá, faz todo mundo, é conta tal. Não, você pode ser na comunicação. Entendeu? É justamente enxergar qual que é o seu perfil onde você vai render. Por exemplo, igual eu te falo quando eu falo para você da comunicação. Eu não sei se encaixa em altas habilidades isso, mas dá para você entender que é mais ou menos isso. É um segmento. É um caminho, talvez. Mas também não sei se é... Nossa. Então, mas aí teve esse fator aí. Cara, depois no final eu falei, putz, tá bom, mas não vai mudar nada. E realmente... Mas é para você entender e bancar o que você tem que fazer. A minha loucura em conhecer seu pai, em conhecer você, assim... Primeiro que eu... Não é porque você tá aqui, não é porque você é meu amigo, mas para mim vocês são... gênios no que vocês fazem. Você fala referência, uma coisa é ser referência, outra coisa é ser gênio. Eu lembro que quando a gente se conheceu, a primeira vez que eu fui no estúdio, cara, assim, era a minha infância na minha cara. Dos brinquedos que eu brincava, o que eu não brincava eu conhecia. Eu falei, porra... Aí você pegou e falou, vira o tal brinquedo ali que você falou que já teve, vira, olha no pé do brinquedo o que tá escrito. Aí tava escrito Iguchi lá. Porra, eu tive o brinquedo a vida inteira. Mas isso é constante. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Né? Com essa questão, eu trabalhei em outras coisas antes, pouco tempo. Mas chegou a ponto de eu ter participado do brinquedo que meu amigo estava brincando. Entendeu? Então. Eu ter feito uma parte do brinquedo que ele estava brincando. Porra, e aí conheci seu pai. Aí seu pai senta aqui numa padaria e olha o balconista e faz a caricatura do cara. Sabe? Tipo, conhece Deus e o mundo. O que eu tenho de referência da Turma da Mônica, e aí, assim, tenho 40 anos de idade, sou Turma da Mônica total, assim, né? Tudo que eu tenho dela fora de um papel de gibi, ou seja, fora do 2D, é pelas mãos do seu pai, sua. Então você fala, putz, realmente uma referência muito forte. Só que você fala, porra, é pai e filho. Né? Eu não sei se meu filho vai herdar alguma coisa minha. Você fala de comunicação, não sei se ele é comunicativo e tal, mas não sei se ele vai dar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas, cara, tem um componente, não é possível, genético aí nessa conversa. Tem alguma coisa, né, por trás? Cara, ou isso, não? Eu não sei, de verdade, assim. Não sei. Eu acho que quando meu pai conta as histórias foi bem natural, mas assim, foi coisa dele me dar... Ele tinha um estúdio e em casa ele também tinha um estúdiozinho lá. Eu ficava junto com ele me dá massa de modelar. Na época o símbolo da Globo era 2D e ele me deu a massa, quando eu entreguei pra ele, tava o símbolo da Globo em 3D. Entendeu? Sabe? Ele falou, puta, ele consegue fazer a leitura Ele viu o negócio e imaginou em 3D. O negócio que era 2D. Então acho que já tinha algumas coisas ali que aconteceram que já talvez tivesse algum caminho mais artístico. A minha filha também, assim, ela... Não sei não, viu? Ela tem um perfil, né? Ela tem, porque ela... Primeiro que ela desenha tudo e começa a desenhar essas coisas de vistas, e ela agora pegou o 2D, que é o papel, começou a amassar ele e transformar em 3D para montar boneco, entendeu? Então, dentro da massa de modelar, ela furou a bolha da massa de modelar e foi para o papel e falou, puta, dá para amassar aqui para eu fazer um 3D com papel. E, tipo, ela mesma. Tudo bem que tem... e a escola também ajuda muito lá. Até dar um oi pro pessoal do Savoia, Escola Savoia, que também é sensacional eles, assim, em questão de estímulo.
Mas fala dela, quantos anos ela tem? Ela tem 5 anos agora. O quanto foi transformador ser pai? Assim, eu tenho um filho de 14, já passei por isso há muito mais tempo, mas você tá numa jornada um pouco mais recente e ela é doce, né? Ela é diferente. Ela é. Eu falo que assim, filho, pra mim é aquela coisa assim, que quem não quer ter, vai faltar conhecer um pouquinho da vida, vamos dizer assim, sabe? É uma parte da vida que você vai morrer sem entender. Não tem jeito. Não adianta você falar, eu sou... eu sei porque eu tenho uma sobrinha. Não, você pega o sobrinho ali, você brinca com ela e entrega pro outro, sabe? Não tem como saber. Agora, ela me fez rever certas situações de tanto assim. Por exemplo, quando você tem filha, até a Aline deve também saber justamente disso, como qualquer outro, que às vezes você deixa de ter uma coisa sua para dar. E também tem outra questão, né, que a partir do momento que eu tive filha, eu comecei a entender os meus pais. Porque às vezes, quando nós somos mais novos ou não temos filhos, a gente fica questionando os pais de certas coisas. Aí depois você começa a cair a ficha e entender por que os pais fizeram aquilo. Isso é muito louco. E se não tiver filho, não vai entender. Mas, voltando agora, até para não perder a linha de raciocínio. A questão do meu pai lá, vai rolar essa conversa aí, eu não sei, acho que em algum momento talvez até seja o caminho dos podcasts no geral, de todos que passarem por aqui, talvez até me explique um pouquinho mais sobre isso aí que você está falando. Porque eu fiquei curioso disso aí. Você não é o primeiro a falar, mas jogar assim na roda, acho que foi legal, sabe? Para ver o que é disso aí. E a questão do episódio do meu pai, puta, o Fábio mesmo acho que vai pirar com meu pai, com as histórias. Mas entrevista com ele, já tem um monte. Comigo, você vai achar algumas coisas também. Comigo e com meu pai, também tem. E tem, inclusive, isso aí, né? De sucessão. Também tem matéria no UOL disso aí. Porque eu acho muito louco a questão geracional. Porque seu pai, ele é old school total, ele é de uma geração... Ele é artistão, né? Artistão. Tem raiz. Ele é professor Pardal. Você pegou uma transição da tecnologia na modelagem. E você não ficou para trás. Você podia ser um caminho, você continuar sendo o cara 100% colado na identidade do seu pai, mas você se adaptou. Tanto é que tem coisas aqui, inclusive elementos que a gente tem aqui no estúdio, que você não pôs a mão na massa. É tudo 3D, tudo que você fez numa tela e tal. E hoje você tem... boa parte do seu trabalho eu sei que é impresso em 3D, que é um negócio que pode parecer novo. A impressora 3D não é tão novo. 40 anos, acho, tecnologia. Só caiu a patente faz pouco tempo. Essa que é a diferença. Já existia. Então, mas voltando ao assunto do episódio dele, tem da parte... Meu pai, ele é da parte do design artístico, mas também tem todo na fábrica, dentro da fábrica tem todo estudo de desenvolvimento, projeto e tal, e que eu chamei a pessoa, o Deusenir Pietro, que vai vir para cá. É Prieto, se não me engano. Ele vai vir aqui, já convidou, já confirmou. E a gente vai soltar esse episódio perto da feira, né? Uma semana, na semana da Feira do Brinquedo. A gente já lança ele, acho que vai ser legal. A oportunidade de lançar e no final de semana tem a Feira do Brinquedo. E ele participou de muitos projetos que ele é parte da fábrica ali. Então, ele tem... O filho dele, acho que tem um podcast que fez entrevista com ele lá. Meu pai aqui, só que não tem os dois juntos. Então, eu falei, puta, vou juntar os dois. Entendeu? Porque tem muita história. Porque o meu pai fez o Fofão. E o Deusenir participou também da parte. Ele também cuidou disso. Foram os dois juntos. Da Xuxinha, também acho que foi, se eu não me engano. Então tem vários brinquedos. E agora, é aquela coisa. A Xuxa, a boneca da Xuxa, sei lá, acho que tem uns 30 anos, que foi a Xuxinha. E foi a boneca mais vendida do Brasil. Ficou anos. Aí agora é o Lucas Neto, que vendeu mais do que a Xuxinha. E quem fez o Lucas Neto fui eu. Você entendeu? Então lá atrás foi meu pai que fez, o Lucas Neto fui eu que fiz, o Deusenir estava no meio das... Seu pai é o Chororó e você é a Sandy.
Então, aí foi... Então eu falei, puta, deixa eu unir. E eu vejo que, assim, justamente isso... quem tá na linha de frente ali e mostra a cara, puta, tá fácil. O pessoal vai lá perguntar, e aí, como que você fez? Pro dono da fábrica, por exemplo. Não tô tirando o mérito dele. Mas também teve muita gente da execução de todo que suou ali, que às vezes tem coisa para falar e quer falar e não tem um canal. Eu vou te falar, eu tô assim, com bastante expectativa por 2 linhas de conversa que a gente vai ter com o seu pai. Primeiro é toda a curiosidade de um processo de produção de um brinquedo. Porque a gente é amigo além disso. Eu nunca parei para te perguntar, e você também nunca me perguntou o que é um galpão, o que tem, o que não tem. A nossa conversa é outra, né? A gente já faz isso no nosso dia a dia, mas eu tenho essa curiosidade. E segundo é as histórias do seu pai, cara. Você sabe que ele gosta de contar história, né? O dele vai ter 3 horas e 50 de duração, se deixar. Não digo assim, mas eu acho que assim, ele tem conteúdo ali para falar da área mesmo assim, de história, acho que uns 4 ou 5 episódios fácil, entendeu? Facinho. Então, tanto que eu até pensei já nisso, eu quero direcionar o dele para um negócio muito em conjunto com o Deusenir. Mas em algum momento você tem a noção que ele vai falar da sua escada, vai falar da sua trajetória. Vai falar. Por isso até a gente não explorou tanto aqui, né? Mas eu acho que assim, também eu quero usar os dois juntos. Então, quando eu começar a descambar, isso é uma ideia minha já. Descambar para uma coisa mais particular, não. Falar para coisa do projeto junto ali. Porque depois a gente chama só o meu pai, chama só o Deusenir. Entendeu? Entendi. Assim, vamos primeiro sair do padrão de deixar os dois separados, sendo que não é separado, trabalha junto. Então vamos fazer isso aqui, lá na frente vai rolar outro junto, rola de novo, não tem problema. A gente não quer nada engessado. Tem conteúdo ali que eu sei, que, puta, e eu vou muito ouvir, eu posso lembrar a história, mas a condução vai ser totalmente sua, porque a gente precisa de alguém de fora da área com as perguntas assim, ó, óbvias, que pra gente a gente não conta com elas porque a gente já vive isso. Seu Wilson, prepara, hein? Wilson Deusenir, se estiver assistindo aqui, vou pra cima. Eu acho legal. Quem sabe o podcast, ele prosperando mesmo, que ele não vire um episódio pré-feira do brinquedo, sempre com eles, sabe? Um negócio assim, puta, acho foda. Ou a gente leva o podcast pra lá e faz ao vivo de lá. Levar o Fábio de mochilão lá fazendo um negócio. Toda a equipe do Podset, a equipe de produção, pré-produção, pós-produção, edição, que na verdade é o Fábio. Fábio é um parceiraço. E, então, mas vamos nessa linha. Acho que tá muito, muito, muito bem explicado um pouco as nossas escadas. A sua é uma escada um pouco mais conhecida, tipo uma escada de mármore, a minha é uma menos conhecida. Eu acho que assim, talvez até role em algum momento falar um pouco da minha também, sabe? Porque assim, negócio que você falou, é muito engessado. Às vezes tem alguns fatores que, quando é engessado, ele tem um limite de tempo de falar. Se eu explicar todo o meu processo assim, ele dá um episódio também. Eu não acho que precisa ser agora, mas pode ser lá na frente, entendeu? Eu acho que, cara, tem tudo... Vamos pelo feeling, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que tá bem legal assim. Acho que também tá bem explicada a proposta da gente. Cara, acho que a função do episódio 0 pra mim tá acho que já cumprida com sucesso. Isso é uma coisa que a gente até comentou, né? Que isso tem que ser um aprendizado e acho que a gente já tá executando agora, já rolou o conteúdo, já explicou, já encerra logo para não ficar prolongando. Acho que, esse episódio aqui, acho que para mim já tá fechado. A gente tá aprendendo junto. Então, outra coisa que acho que a gente também vai aprender e que quem chegou até aqui nesse episódio, se isso vai pro ar ou não. Mas para seguir a gente, para dar aquela moral, a gente tá com as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. A gente está querendo colocar o áudio desses podcasts também nas outras plataformas de áudio. Então, para você que está no carro, no trânsito, assistindo, dá essa moral para a gente lá, ativando as notificações, para toda hora que a gente publicar um vídeo novo lá, ficar sabendo. E para ajudar a gente a crescer. Quem sabe você não pode estar aqui também numa nova conversa. Isso que eu ia falar, que é importante para a gente é que vocês também dêem o feedback e também dê sugestões. Entendeu? Cara, a gente está aberto a... O quanto de sugestão bacana já veio, cara, então, assim... É que a gente... é uma coisa que a gente tem que deixar claro. A gente vai ter mesmo, assim...
A gente não esperava, mas agora que está vindo a sugestão, a gente realmente vai ter que filtrar também. Infelizmente, vai ter que filtrar algumas coisas ali, mas a sugestão é sempre bem-vinda. Então, acho que a questão disso aí também... Eu gosto das coisas no preto no branco, entendeu? Já falar, pode vir, mas talvez não role. Porque no começo a gente achava que ia ser fácil, mas a gente começa a ver como ganha proporção, que não é também assim, né? De qualquer jeito para fazer. Hoje, acho que se der pra gente resumir, a gente quer gente interessada e interessante. Se não tiver um dos dois, acho que não tem nada para rolar. Não tem. Pode ter uma pessoa super interessada, mas que de repente não é interessante, e vice-versa. Então, essa é a ideia. A gente quer gente interessada e interessante e vai ter espaço aqui. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos novamente às empresas aí do Iguchi Enterprises, Iguchi Holding. Estúdio Iguchi, Cuidado que Delícia, que é o Sex Shop, XPTO, que é o Marketing Digital. Aliás, a Gluck Seguros, do Lucas, que ele também já está montando os kits para deixar de brinde aqui também. Vai rolar uma campanha dele também, já estamos conversando isso aí. Depois até precisa alinhar com você junto. Obrigado. Mas ele, tô sabendo agora. Acho que vai rolar e já tem gente procurando aí para ajudar também. Questão do estúdio também, o estúdio agora vai ter... A gente já tem a loja lá e vai agora... Foi bom o podcast porque vai forçar a andar mesmo. Então tem alguns produtos da gente, tem até coisa aqui na prateleira. Deixa eu pegar um aqui rapidinho, só para mostrar. Olha lá vai. Momento... Jabá. Que isso? É de chocolate? Não, essa aqui é uma obra de arte do meu pai, que foi acho que é 84, 83 o ano. E a gente vai... Agora produzir esse aqui é banhado a ouro. Deixa eu ver. Esse aqui vai estar na loja lá do estúdio. Então também a gente vai começar a colocar aqui... Essa é uma vantagem da gente, né? Que eu tenho como decorar aqui com coisas que você não vai achar em nenhum lugar. Então vou colocar lá na loja lá do estúdio e... A gente vai colocar canecas também na loja? Não, mas aí na loja dele, né? Hã? Da loja do podcast, isso, né? Não, serão duas lojas. A loja do estúdio e a loja do podcast. Que não, é eu no acho futuro, tudo, camiseta, cara. enfim. Mas isso é uma coisa que a gente... É uma coisa legal da gente, né? Que a gente tem a ideia justamente de fazer alguma coisa a mais, né? Assim, como produto e tal. Mas acho que é isso aí. Por mim tá encerrado. Maravilha. Obrigado a você que chegou até aqui. Vamos fechar naquela aí que é mais fácil, tá todo mundo. Aê, todo mundo. Obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho, pela participação. A gente está aqui de coração aberto para fazer as melhores conversas, para entreter, para distrair, para quebrar um pouco aquela rotina pesada. E aguardem os próximos episódios. Serão memoráveis. Abraço. Tá bom, valeu, gente. Obrigado. Valeu.